Entende? Agora, quando Cristo está perto, o inimigo se distancia, porque a luz ofusca a escuridão. A luz faz com que a escuridão não exista mais. Fala aí, gente, tudo bem com vocês? Meu nome é Gabriel. Eu sou a Bárbara. Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal. É um prazer ter vocês aqui mais uma vez. Terceiro episódio da nossa série de vídeos que nós estamos lendo o livro Os Escolhidos. Se você gostaria de ler junto conosco, para que todas as sextas-feiras você já esteja por dentro do que nós iremos falar no vídeo, assim você pode aí comentar, fazer comentários para que nós possamos ali estar discutindo sobre o assunto. A gente vai colocar o link aqui embaixo para quem quiser estar entendendo do que a gente está falando realmente, né? Ler um pouquinho também. Vamos orar então? Obrigado, Senhor, por mais uma lição que nós vamos aqui aprender. Uma lição que fala sobre a sua palavra, onde nós vamos aprender muita coisa, que nós possamos ser iluminados pelo seu Santo Espírito para entender cada palavra. Em nome de Jesus, amém. Nós já vimos a criação, nós já vimos a queda de Satanás e agora nós vamos para o ser humano, né? Onde Deus, como nós falamos também no último vídeo, que Deus fez o ser humano, a sua imagem e semelhança, né? Como uma prova enorme de amor ali também, né? E nós vamos entrar ali no novo campo de batalha de Satanás, onde ele tenta mais uma vez escandalizar o nome de Deus. Vocês lembram no último vídeo também, a gente falou que ele levou vários anjos junto com ele à ruína, né? E quando os anjos quiseram voltar, ele falou que não tinha mais como. E como já tava todo mundo muito bravo ali com ele, cheio de raiva, ele falou, ó, meus camaradas, é assim, a gente vai morrer, a gente já sabe nossa sentença. Então, ou vocês vão continuar putos comigo, ou vocês vão continuar bravos comigo aqui, ou vocês vão arrumar mais gente pra morrer junto com a gente. E aí, quando Deus cria Adão e Eva, eles veem ali mais uma oportunidade de trazer mais gente junto com ele, né? Então ali, assim como a Bárbara falou, acontece uma coisa que tá bem óbvia, na verdade. O livro deixa uma coisa bem clara que a gente nunca parou pra perceber. Que Adão e Eva já conheciam Satanás. Já sabiam daquilo que havia acontecido anteriormente no céu. E ele poderia fazer com eles ali. Exatamente. Eles já tinham consciência. Exatamente, já tinham consciência. Os anjos já haviam informado e até mesmo o próprio Deus já havia informado ele. E, obviamente, Cristo havia informado sobre aquela árvore. A árvore que eles não poderiam não poderiam comer daquele fruto. Poderiam comer de qualquer outra coisa, menos daquilo. Porque era necessário que isso acontecesse. Porque a liberdade, ela pode ser usada de todas as formas. Ela pode ser tanto usada para o bem quanto para o mal. E eles tinham a liberdade, por exemplo, de usar a liberdade dele para o mal. Como eles fariam isso? Se eles comessem do fruto daquela árvore. E o que significa aquela árvore? Aquela árvore nada mais é do que a lei de Deus, né? E a lei de Deus reflete o caráter dele, reflete quem ele é. Então, quando nós olhamos para a lei, é aquilo que reflete a Cristo. Quando nós vemos a lei, aquilo é o molde por onde nós devemos nos moldar, para que nós possamos fazer a vontade de Deus. E assim como eu falei, o caráter de Deus é refletido na lei, porque para ter harmonia em algum lugar é necessário ter lei. Porque se não tem lei, sai em desequilíbrio. E legal também a gente fixar bastante na árvore, que ela era a árvore do conhecimento, né? Ela era a árvore da escolha, do bem e do mal. Deus não fez ali só o jardim, gente, vai ficar tudo bem, você tem que fazer isso, não deu escolha nenhuma, você só vai fazer aquilo que Deus está querendo. Não, ele deu ali a liberdade de escolha e foi ali que eles foram tentados, né? A gente tem que colocar também essa árvore nos dias de hoje. Eles foram tentados quando eles se afastaram, né? E os anjos alertaram, falaram assim, Eva, não é bom que você se separe do seu marido. Exatamente. Porque ali os anjos já falavam isso justamente porque se ela se afastasse de Adão, era mais provável que ela estaria mais suscetível àquela situação. E a aproximação de Eva ali da árvore também veio o questionamento na cabeça dela, né? Mas por que eu não vou poder comer desse fruto? Mas por quê? Mas será? Mas por que Deus não quer que eu queira desse fruto? A gente pode também trazer nos dias de hoje, igual que a gente acabou de falar, a gente se afasta de Deus, a gente fica com questionamento, mesmo a gente sabendo por quê. Provavelmente a Eva já sabia o porquê, ou não, porque a gente também não precisa saber todos os porquês, né? Exatamente. E isso trouxe
eles arruinam, né? O questionamento de Deus. Porque se você tem fé, você tem confiança, você não se afasta. Exatamente. Porque às vezes a gente pensa, nossa, mas por que ela foi naquela árvore? Aquela árvore pra gente hoje, ela é simbólica. Mas é o que a gente faz. Quando a gente se afasta de Deus, a gente na hora começa os questionamentos. Mas por que eu não posso fazer isso? Por que eu não posso fazer aquilo? Nossa, mas com Deus eu não posso fazer nada. Exatamente. Né? E sempre tem aquela voz que nós podemos falar que é a serpente. Ah, mas por que não? Você pode sim. Então, ali ela se aproxima da árvore justamente por esse questionamento, esse mal que começa a crescer nela. Então ela se aproxima dali e é ali que nós vamos ler em Gênesis 3. Do 4 ao 5. Isso, Gênesis 3, do 4 ao 5, que lá diz o seguinte: Então a serpente disse à mulher: É certo que não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se vos abrirão os olhos, como Deus, e como Deus sereis conhecedores do bem e do mal. Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento, tornou-lhe do fruto, e comeu, e deu também ao marido, e ele comeu. Então ali o que acontece? Ali começa ali o eu, né? Exatamente. Então ela tudo aquilo que Cristo havia planejado para ela, Ensinado, ela fala né? assim: eu não quero viver isso que Cristo tem para mim. Eu quero viver uma coisa minha. Eu quero ser dona de mim mesma. Sim. Eu quero ser o meu próprio Deus. Então eu vou comer desse fruto. Satanás, ele é muito sorrateiro. O que ele faz? Aquilo que Cristo havia falado, que certamente eles morreriam por comer do fruto. Satanás fala o quê? Vocês não vão morrer. Porque eu como, ó. Não acontece nada. Eu como, não acontece nada. Eu comi, não aconteceu nada. Eu tô vivo aqui. Mas mal ela sabia que essa morte não era imediata. E é ali Deus que a gente disse. começa a ver o que o pecado faz com a gente, né? Ele arrebenta a gente. A gente acha às vezes que as consequências das nossas atitudes vai vir de uma vez, mas ela demora. E ela é bem lenta. E aí a gente também vê a sutileza de Satanás. Por isso que nós temos que estar sempre atentos à voz do Espírito Santo. Por isso a gente tem que estar sempre próximo, né? Por isso que os anjos falaram. Porque se Satanás se aproximou de Eva, significa que ela estava longe de quem? De Deus. Entendeu? Sim. Então, Se ele conseguiu, né? se nós estamos longe daquele que é o nosso alicerce, daquele que é a nossa base, quem vai estar do nosso lado ali é o inimigo. Entende? Agora, quando Cristo está perto, o inimigo se distancia, porque a luz ofusca a escuridão. A luz faz com que a escuridão não exista mais. Entende? Qualquer coisa que contradiz, né, o que Deus fala provém de Satanás. Eu nunca vou esquecer de um vídeo que eu assisti, que eles falavam assim que Eva ali parou, quando ela comeu ali do fruto, onde existia o nós, deixou de existir e agora partiu a existir o eu. Né? Então é eu que venho primeiro, depois as outras pessoas. Então não é o outro que vem primeiro. Não era Adão que vinha primeiro a partir Era ela. Ela só pensou nela. Assim como Adão também só pensou nele. E ali eles quiseram ser Deus. Eles falaram assim: Deus não é assim como Satanás falou. Todo mundo caminhava para o mesmo buraco. Porque... Mas você viu ali que depois que ela comeu do fruto, ela, peraí, tem alguma coisa de errada aí. Sim. E ela se tornou o Deus dela. E já foi levar o que era ruim pro marido dela. Ela então se a gente tornou vê o agente de Satanás. Pra você ver como o mal ele se multiplica muito rápido quando nós damos essa brecha. Né? Porque... É muito rápido. Exatamente. Então ela se torna agente de Satanás, assim como a Bárbara falou. E ali começam as tristes mudanças. Né? Então ali ele declara a sentença para os dois. Inclusive declara uma sentença até mesmo para a cobra, que deixou Satanás possuí-la. Né? Lá em Gênesis 3, do 14 em diante, diz o seguinte, acompanhem com a sua Bíblia. Então o Senhor Deus disse à serpente: Visto que isso fizeste, maldita és entre todos os animais domésticos, és entre todos os animais selvagens, rastejarás sobre o teu ventre e comerás pó todos os dias da tua vida. Porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente. Este te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Então ali ele já declara ali uma sentença para Eva. Os dois, né?
E ali ele fala uma sentença para cada um, tanto para a mulher e tanto para o homem. 3:16 em diante. E para a mulher Deus disse assim: multiplicareis sobremodo os sofrimentos da tua gravidez. Em meio de dores darás luz a seu filho. O teu desejo será para o teu marido e ele te governará. Entra nesse quesito sobre a discórdia entre o marido e a mulher, é que não tem mais o equilíbrio que existia anteriormente. Eu falo assim pra você, você fala, Hoje em dia é o quê? Eu falo, você fala C, entende? E pra mim, entrar em um acordo com ela pra que nós não briguemos mais, sabe o que eu tenho que fazer às vezes? Falar assim, você tá certo, mesmo eu estando certo. Sabendo que você tá certo, exatamente, né? E vice-versa. Entende? Justamente porque esse equilíbrio que existia anteriormente já não tem mais. Então lá no 3:17 diz o seguinte: E Adão disse, visto que atendeste a voz da tua mulher e comeste da árvore que eu te ordenara que não comesses, maldita é a terra por tua causa. Em fadigas obterá dela o sustento durante os dias da tua vida. Ela produzirá também cardos e abrolhos, e tu comerás a erva do campo. No suor do teu rosto comerás o teu pão, até que tornes a terra, pois dela foste formado, porque tu és pó, e o pó tornará. Então Deus ele ali coloca para Adão aquilo que era feliz de fazer, aquilo que era bom de fazer, que era o trabalho, se torna ali um fardo. Se torna um fardo para o homem. O homem ele tem que tirar do suor, ele tem que lidar com as pragas a partir daquele momento. O pecado já entrando também na natureza. A morte, né? A morte, assim como você falou. E inclusive fala no fim que do pó ele veio, do pó ele tornará, né? Então ele recebe essa sentença aí no sentido do sustento, né? De que tudo aquilo que ele tocasse poderia acontecer. Poderia acontecer mais o contrário do que aquilo que deveria acontecer mesmo, que é o crescimento das plantas corretamente. Muito pelo contrário, ia crescer cheio de pragas, de ervas. Então ele teria bem mais trabalho do que no passado, que antes era bom, né? Que antes não existia esse tipo de coisa, que era tudo conforme o plano de Deus. Então será que Cristo foi severo? Será que Deus foi severo demais ao decretar isso para Adão e Eva? Eles já sabiam, né? Eles já estariam muito... Ainda mais para eles que conviviam com Deus. Eles tinham toda a base, eles sabiam que Satanás já tinha caído, eles sabiam que Satanás poderia fazer, eles sabiam que se eles estivessem perto de Deus, Satanás não teria como armar nenhuma armadilha para eles ou estar perto deles. Deus com certeza falou tudo para eles antes de acontecer, porque Deus não deixa a gente de surpresa, né? Não pega a gente de surpresa, despreparado assim, do nada. Eles já sabiam, né? Exatamente. Só é difícil aceitar. De Deus é o seu caráter. Então, se você não aceita o caráter de Cristo, significa que você não ama. Você não ama, você respeita. não respeita e inclusive não gostaria de viver ao lado dele, né? Porque se a gente voltar um pouco, se Eva tentou ser Deus ali, se ela tentou governar a vida deles, né? Que eles são um só. Então ela achou que ela poderia governar a vida deles. Então Deus falou, já que vocês acham que vocês estão melhor sem mim, então que vocês fiquem sem mim, né? Exatamente. Então ali eles são expulsos do Éden. Mas então ali eles saem com a mão na frente e outra atrás. Ali cada um com a sua sentença declarada, inclusive a morte, né? Tudo, né? E é muito triste isso, porque quantas vezes não acontece isso na nossa vida? Né? Satanás ele nos oferece as coisas que superficialmente é muito bom, mas quando você começa a viver aquilo que ele te ofereceu no passado e você aceitou, você começa a perceber como aquilo está te fazendo mal e como aquilo destruiu muita coisa nesse percurso que você continuou fazendo. Lembre-se que todas essas atitudes que visualmente, de uma forma superficial, te leva para caminhos mais fáceis, pode ter certeza que futuramente eles vão te fazer cair num precipício onde às vezes você não enxergue mais volta. Mas Cristo ele é misericordioso. E assim como ele criou o nosso mundo, ele também criou aquilo que faria com que esse pecado fosse banido
de uma vez por todas da nossa vida e nós pudéssemos ser salvos, tivéssemos uma segunda chance. Assim como Satanás teve e ele ignorou, mas no nosso caso, ainda assim nós temos a chance de ter a segunda chance. Nós podemos voltar atrás. Então, se você quer voltar atrás, aí vendo esse vídeo, diga um amém e você já está no caminho certo, meu querido. Comente aí embaixo aqui, eu quero uma vida nova e eu tenho certeza que Deus a partir de hoje vai te dar essa vida nova, beleza? Gente, tamo junto. Obrigado mais uma vez pelo esse vídeo. Obrigado por ter assistido até o fim. Obrigado a todos que curtiram e comentaram no vídeo passado. Se vocês gostariam de entrar em contato com a gente, entre em contato no comentário que nós podemos te chamar no WhatsApp também. Então é isso, gente. Fiquem com Deus e até mais. E nos vemos no próximo vídeo que nós vamos falar sobre, no próximo capítulo, o plano revelado. Tamo junto, gente. Tchau. Abraço, até o próximo.